Aquele discurso para não, né? Não me cobre mais. Para não causar mais expectativas. Mas o Cruzeiro, enfim, está fazendo o que tem que fazer para ser considerado um candidato ao título, né, Paulucci? E hoje nós vamos chamar também o Diogo Olivier, o Maurício Paulucci e o Rainan Peralva, agora com os resultados, né, dos jogos que eles nos ajudaram a apresentar. Acho que a gente vai fazer o mesmo percurso de ontem, olha, começando pelo Diogo Olivier, que vinha falando do teto do Grêmio e tal. E acho que ele acertou, hein? Acho que ele acertou. Acho que bateu no teto mesmo, e aí na sequência a gente já passa para o Paulucci, porque o jogo evidentemente foi mais importante pelo Cruzeiro, que mantém suas esperanças de brigar pelo título. Bom dia a todos, começando pelo Diogo então. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, a galera toda que está aqui com a gente. É curioso isso, né? Porque o Grêmio de novo não jogou mal, fez um bom jogo, enfrentou, assim como havia acontecido contra o Corinthians, mas o problema é esse, né? Nas entrevistas ali, o Mano Menezes fala muito isso, né? Na entrevista isso é um atenuante, mas na verdade é o problema do Grêmio, né? O Grêmio jogando no seu limite, no teto, jogando muito, lutando. Olha, o Grêmio está com problemas de pagamento de salários aí, a direção não conseguiu finalizar o salário de outubro, a patrocinadora Master rompeu o contrato porque teve problemas, não conseguiu pagar, tem a questão da Libra do Flamengo travando. Então está com problemas de recursos, né? Mas o Mano está conseguindo gerir isso da melhor forma. Tem lesões, é verdade, mas lesões todo mundo tem, isso não pode ser desculpa, né? O Grêmio quando jogou contra o Corinthians não tinha Ranieri, tinha lá o trio final, tinha Yuri Alberto, tinha Depay, tinha Garro, mas tinha desfalques também, né? Bidon não jogou, enfim, então desfalques todo mundo tem. Só que aí o Grêmio joga, luta, equilibra os jogos, não é mais tão retranqueiro, tão jogando para trás com linhas mais baixas, né? O Mando está conseguindo colocar o time um pouquinho mais à frente, mas ele acaba não ganhando os jogos. Quando ele enfrenta adversários melhores, ele perde, né? O estádio poderia estar mais cheio, a gente viu nas imagens, né? Mas a direção do Grêmio tomou uma decisão, para mim, equivocada. No primeiro jogo da sua própria gestão, aumentou o preço dos ingressos. A renda acabou sendo menor do que no jogo contra o Juventude, em que o público foi maior e a renda foi maior também. Quer dizer, não funcionou. Se a ideia era pegar mais dinheiro, na primeira bilheteria sua, não funcionou. Mas a gente está vendo ali nos melhores do jogo, o Grêmio conseguiu fazer um certo enfrentamento. Jogou de novo com o Alisson aberto pela direita, Amuso, que não é o Willian, mas está tentando se adaptar como um meia de chegada na frente. De novo, sozinho, o Arthur como uma espécie de gestor do meio-campo do Grêmio, porque o Edenilson, que é o meia central, não tem condições de fazer isso, não é a característica dele. Ele fica sobrecarregado, perde um gol no final dentro da área por esgotamento absoluto, né? Porque ele está tendo que fazer meio que tudo no Grêmio. Domina a bola na frente da área, tenta triangular para fazer a transição e tem que chegar na frente para finalizar. Olha ele dentro do gol ali, né? Está em todo lugar o Arthur. Tomou um gol numa bola parada ali, Noriega e Alisson acabaram se desprendendo do Fabrício Bruno, mas de resto o Grêmio foi o que ele vem sendo, mesmo subindo um pouco o degrau, e esse é todo o debate do Grêmio para o ano que vem, né? Porque se o Grêmio continuar neste teto, que não é capaz de fazer enfrentamentos, ele tem que fazer umas discussões. Esse lance último que a gente está vendo aí, tá bem que é o Caio Jorge, é um menino, sabemos todo disso. O Grêmio renovou o contrato com o Kahneman, né? Que é uma entidade no Grêmio, renovou por mais 2 anos. Mas se o Grêmio deixar o Kahneman em perseguições longas como essa, o Kahneman vai ter um infarto ali, né? Não pode fazer isso, né? Então, o Grêmio tem muitas questões para resolver. O problema é que na entrevista, a gente já começou a ver um Grêmio... Lembra que eu disse que é o jogo que vai definir se o Grêmio vai olhar para cima ou para baixo? O Grêmio está olhando para baixo. São 2 derrotas seguidas, o Grêmio vai jogar agora contra o Fortaleza, que está ali no universo de rebolo do rebaixamento. Se o Grêmio perder de novo, não é nenhum absurdo perder no Ceará, o Grêmio vai estar de novo preocupado com a zona de baixo da tabela. Então, assim, na verdade, uma derrota que não surpreendeu a ninguém. O Grêmio do ano todo foi assim, sem conseguir fazer 2, 3 partidas com um rendimento aceitável em regularidade, perdeu para o Cruzeiro porque tinha que perder mesmo, é pior time e a temporada toda indicava isso. Vamos fazer o seguinte, então, já que o Diogo citou as entrevistas coletivas, a gente roda a do Mano, a do Jardim, e aí já volta com o Paulucci.
É isso, quando você faz marcação, a responsabilidade é de um, às vezes escapa, às vezes é mérito do adversário, deslocou o nosso jogador, fomos um pouquinho inexperientes na hora do contato do corpo, do posicionamento de perna, essas coisas tudo influem, porque se você está bem posicionado, você tem força para não ser desequilibrado. E fomos desequilibrados com facilidade. Mas a equipe quase empatou logo depois, ainda no final do primeiro tempo, 2, 3 chances. Tivemos uma chance incrível com o Edenilson, né, no chute de João. A bola não quis entrar em determinados momentos, até na última bola do jogo, com o André. Sempre não quis sobrar para a gente essa bola que pererecou aí, tá? Mas a equipe teve brio, lutou, se entregou como tem que se entregar. Não fez o resultado porque estava diante da terceira melhor equipe do país, e ela do Campeonato Brasileiro, e ela se aproveitou e criou a chance para nos ganhar. Também se perde assim, também se ganha assim. Tem que ter maturidade nessa hora, estar preparado já para ir à Fortaleza e diferentemente das outras saídas de casa, pontuar, voltar a pontuar, que é importante nessa hora. Em relação ao nosso discurso, é sempre o mesmo, é por isso que nós queremos agora conseguir este primeiro objetivo. Já disse isto desde o início, os nossos objetivos têm que ser sequenciais. Não podemos pensar num segundo objetivo se não cumprimos o primeiro, e o primeiro ficou bem claro no dia da primeira reunião que eu tive com os jogadores, quando o clube me contratou, e com certeza que não vamos deixar de ter ambição se tivermos possibilidade de lutar por algo mais. Mas primeiro, com certeza, temos que consolidar esta posição, que é o acesso direto à Libertadores no próximo ano. Aí, de olho na Libertadores, aquele discurso para não... Né? Não me cobre mais. Para não causar mais expectativas. Mas o Cruzeiro, enfim, está fazendo o que tem que fazer para ser considerado um candidato ao título, né, Paulucci? Tá ali, né? Como a gente fala, como bom mineiro, bom dia para você, Barreto, Aiello, Coutinho, Diogo, Rainan, todo mundo tá acompanhando a redação Sport TV. O Cruzeiro faz realmente um campeonato muito bom, né? Ontem a gente dizia aqui que com essa pontuação, hoje o Cruzeiro bateu os 63 pontos. Em outras edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes, o Cruzeiro estaria na liderança, né? Uma vitória muito importante fora de casa. O Cruzeiro não vencia o tricolor gaúcho desde 2017 na Arena. Então agora o Cruzeiro encosta no Flamengo, que tropeçou ontem na rodada, 2 pontos para o Palmeiras, que vai jogar hoje à noite. O torcedor cruzeirense vai ligar o secador na partida contra o Santos, mas é um momento muito bom do Cruzeiro na temporada. Leonardo Jardim deixa claro sobre esses objetivos sequenciais, né? Que primeiro é garantir essa vaga para a Libertadores, depois que seja uma vaga direta, depois permanecer entre os 3 primeiros colocados e estar sempre próximo aos cariocas e paulistas, porque se os 2 times também estão envolvidos com a final da competição continental da decisão da Libertadores, e o Cruzeiro pode se aproveitar disso de alguma forma, né? O Cruzeiro não perde há 7 rodadas, né? Tá 7 jogos sem perder, tem uma sequência invicta muito importante e fez um jogo eficaz, né? A gente percebeu ali pelas estatísticas do jogo, o Cruzeiro teve menos posse de bola, teve menos finalizações, mas conseguiu ser eficaz num lance de bola parada que tem sido muito utilizado pelo Cruzeiro ao longo dessa temporada no Campeonato Brasileiro. Uma jogada de escanteio que sai de um passe curto do Matheus Pereira para o William, o cruzamento para o gol do Fabrício Bruno. É o 4º gol do zagueiro do Cruzeiro em 46 jogos nesse retorno dele ao clube. Um dia muito importante, né? Depois da convocação novamente para a seleção brasileira. Foi lembrado pelo Carlo Ancelotti depois daquela partida muito ruim contra o Japão pela seleção brasileira. Ele vai ganhar mais essa oportunidade agora nos amistosos contra Senegal e Tunísia. O Cruzeiro fez uma partida boa e teve destaques individuais que não costumam ser os destaques do Cruzeiro normalmente, né? O Matheus Pereira foi bem, fez boas inversões de jogo. Kevin Arroio também tem crescido muito de produção, tem se mostrado uma boa alternativa também na bola parada, nas cobranças de falta. O Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, também teve suas boas oportunidades. No segundo tempo, ele carimba aquela bola no travessão em que ele ganha na corrida com o Kahneman, mas o Cruzeiro consegue desequilibrar ofensivamente com um gol de um zagueiro e defensivamente com uma atuação
atuação brilhante também do goleiro Cássio, que vive um bom momento, né? Ele foi muito questionado no início do ano. Ontem a gente até exibiu uma reportagem aqui no Globo Esporte daqui de Minas, um papo exclusivo que ele teve com o nosso repórter Guto Rabelo, que ele fala que ele teve uma conversa muito honesta e transparente com o técnico Leonardo Jardim, que o Jardim falou: Cássio, para você voltar a jogar em alto nível, você está com 37, agora o Cássio está com 38 anos, você precisa perder um pouco de peso, e ele perde 6 quilos, o desempenho dele cresce muito na temporada. Hoje o Cássio é o segundo goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro, ao lado do Brazão, só atrás do Arcanjo do Vitória, uma média de 3 defesas por jogo. Ao todo são 95 defesas importantes no Campeonato Brasileiro. Ele também é o líder dessa estatística de defesas dentro da área, né? E ontem, curiosamente, a melhor defesa, a mais importante para mim, foi num chute do Arthur ali, quase a queima-roupa. Então o Cássio, na blitz do Grêmio, nos últimos 15 minutos de jogo, ele garante essa vitória para o Cruzeiro, que é muito importante.